Fala pessoas, tudo bem? Professor Wellington, mentor e coach de carreira e vida e negócios. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante para a sua vida profissional. Se liga nesse tema. Já viu falar sobre as ditas dinâmica de grupo? Já? Então, é esse o tema que nós vamos abordar hoje aqui no nosso programa da TV Polo, para você que está em casa também me acompanhando pelas mídias sociais. Hoje, falar sobre dinâmica de grupo é falar sobre uma possibilidade de você conseguir ou não um emprego, a dita vaga, né, de uma determinada empresa. Então, numa dinâmica de grupo, é interessante prestar atenção aos detalhes. O primeiro detalhe, que eu até recomendo geralmente nas entrevistas também, foi um dos programas aqui na TV Polo, um programa que eu também disponibilizei para vocês nas mídias sociais, é aquela dica inicial das entrevistas. Primeiro, se atentar, na hora que você estiver convidado por uma empresa para uma dinâmica de grupo, se atentar, em primeiro lugar, ao modo de se vestir. Sim, você tem que se vestir de acordo com a empresa. Se a empresa é mais social, se vista de forma mais social. Se a empresa se veste de forma mais leve, se vista de forma mais leve. O outro item também que você precisa atentar muito nesse contexto é ficar de olho na semana nas notícias. Sim, as notícias sobre política, economia, sobre saúde, educação. Por quê? Na dinâmica de grupo, em alguns momentos, termina abordando esses aspectos dentro da própria dinâmica de grupo. E não esqueça, você vai estar com diversos outros candidatos. No terceiro tópico, é importantíssimo, não perca a oportunidade de falar. Não perca a oportunidade de falar. Olha, eu estou dizendo não perca a oportunidade, não estou falando fale em excesso, não seja exagerado. Então, na dinâmica de grupo, é bom você respeitar aquela realidade do chamado equilíbrio, bom senso. Tá? Você não pode ficar calado, porque é uma proposta de grupo, a empresa está te analisando na tua interação com os outros candidatos, mas também você não pode ficar totalmente calado, certo? O excesso aí é um pecado também mortal para o processo. E por último, né, que também não deixa de ser muito importante, cuide bem aí das suas reações instintivas. Muitas vezes nós temos algumas reações instintivas, como ficar balançando constantemente a perna, mexendo constantemente no cabelo, enfim, tendo alguns tics. Tente controlar essas reações instintivas. Então, vamos dizer para você, essas 4 dicas vamos dizer assim, é a introdução para que você possa se comportar, para que você possa se dar bem no processo de uma dinâmica de grupo, onde a dita oportunidade do emprego, a oportunidade dessa vaga pode ser sua. Um outro item, que é uma pergunta muito comum dentro das dinâmicas de grupo, tem uma diversidade, né? Temos as perguntas, temos as brincadeiras, temos os testes, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo nas dinâmicas de grupo. Porém, é interessante você se atentar a algumas perguntas. E é até muito comum, dentro desse aspecto de acompanhar esse mundo empresarial, digo para vocês, é muito comum aquela dita pergunta: se você fosse um bicho, qual bicho você seria? Essa pergunta é mesmo. Você que está em casa, que não é acostumado talvez participar em dinâmica de grupo, deve falar assim: sério mesmo, professor Wellington? Sim. Se você fosse um bicho, qual bicho você seria? É uma pergunta muito comum, principalmente em empresas de médio a multinacionais. Nesse momento, a empresa ela não está te dizendo que você precisa falar assim, ó, qualquer, né, bicho. Não. Ela está te fazendo uma pergunta. Se você fosse um bicho, qual bicho você seria? Então, nesse momento, a sua resposta tem que estar com coerência, tem que estar com link, com o quê? Com a vaga que você está concorrendo. Me recordo de um exemplo citado por Max Gary, né? Um consultor, uma pessoa famosa no mundo de carreira. Ele contou um exemplo uma vez no Fantástico que eu achei interessantíssimo para esse conceito dessa pergunta em questão.
que era justamente o quê? A candidata, na hora que a empresa fez essa pergunta, era uma multinacional, ela disse, olha, se eu fosse um bicho, eu seria uma abelha. Olha, uma abelha. Por que seria uma abelha? Questionou diante de todos os candidatos. E ela respondeu, né? Uma abelha é extremamente organizada, obedece à hierarquia, ela é estruturalmente, né, planejada. Ela é um tipo de animal que atende os requisitos básicos de uma organização. Um tipo de bicho que atenderia os requisitos básicos de uma organização. E ela, né, acreditou que ela tinha sido assertiva naquela afirmação que ela seria aquele bicho, a abelha. E aí, tranquilamente, passou aquele período da dinâmica e ela foi reprovada. E ela, curiosamente, ligou para a empresa, diz Max Gary, ela ligou para a empresa e na hora que ela ligou para a empresa falou para ela o porquê ela foi reprovada. Ela disse, poxa, mas eu falei um animal que era super interessante e a empresa disse que na dinâmica o ponto central foi esse, para definir a questão da vaga de quem seria, foi justamente esse. Qual animal, qual bicho, né, no caso, você seria? E ela disse que seria abelha, mas para a vaga em questão, a abelha não seria o bicho ideal. E ela falou, mas por quê? Porque, minha colega, se fosse para a área de administração, se fosse para a área de vendas, a abelha seria o bicho perfeito para que você pudesse colocar dentro de uma análise de perfil. Como você falou abelha e a nossa vaga era uma vaga para a área de marketing, não tinha nada a ver. Porque a abelha é muito alienada, né? É muito alinhadinha, é muito estruturada, muito organizada. E na área de marketing, o que pesa? Pesa muito o contexto, a criatividade. Então, nesse momento, ela foi eliminada simplesmente porque não soube destacar a resposta certa. Então, preste atenção. Não importa, algum candidato fala mesmo assim, né? Então, professor Hélio, tanto faz o animal que eu vou falar, o bichinho lá que eu vou citar, na hora que o entrevistador perguntar, na dinâmica, na hora que colocarem isso, tanto faz. Não é tanto faz, é depende. Depende da vaga que você está concorrendo. E esse depende pode te garantir aí a tua próxima oportunidade de emprego. E até é interessante, o próprio Max Gary, né, eu me recordo muito bem, depois que ele linkou esse assunto, ele já contou uma outra história, que eu acredito que é muito pertinente para você que está aí nesse mundo aí, à procura de um emprego, que vai participar de dinâmica de grupo, de entrevistas e etc. Ele contou que na mesma linha que um dos candidatos, né, ele terminou na hora que a empresa perguntou, qual bicho você seria? Qual bicho você seria? Aí todos responderam, né? Colocaram os melhores bichos estratégicos para a vaga. E aí ele ficou sem alternativa. E aí ele parou para pensar, olhou, né, para a pessoa que estava mediando a entrevista, ali, a dinâmica, aliás. Ele olhou para o mediador e olhou para a turma e falou, olha, sabe de uma coisa? Vocês escolheram os melhores bichos. Eu não posso negar nisso, diante da vaga. Mas eu gostaria de dizer para vocês que eu vou ser um bicho aqui que vai incomodar vocês. Eu quero ser a zebra desse processo. Eu quero ser a zebra desse processo. E é até interessante, porque a zebra do processo foi justamente a zebra que foi a contratada. Por quê? Porque consideraram, tanto os moderadores como o pessoal que estava ali acompanhando o processo, né, da dinâmica de grupo, que o cara foi extremamente criativo. Então, a ordem para uma dinâmica de grupo, além de seguir aqueles requisitos básicos que eu citei no começo aqui do nosso programa, é também, além de você estar aberto para poder atentar à oportunidade que você está procurando e participar e interagir da melhor forma possível, é dar respostas que sejam sempre no teor da criatividade ou que vão muito alinhada à questão da vaga que você está concorrendo. Então, a zebra, literalmente, foi uma zebra para os outros candidatos e ele conquistou a oportunidade de vaga de emprego graças a essa forma lógica e criativa de se destacar. Então, é essa a nossa dica de hoje sobre dinâmica de grupo. Então, fica atento nos nossos próximos programas, fica atento lá nas nossas mídias sociais, no Instagram, no YouTube. Fica atento porque eu vou te passar muitas dicas que podem te ajudar a dar um salto para a tua vida profissional e para a tua próxima oportunidade de emprego. Então, te aguardo aqui na TV Polo, nessa casa maravilhosa, e te aguardo nas mídias sociais.
Um abraço, fica com Deus, professor Wellington, e até a próxima, se Deus quiser.